paz da parte de Deus, nosso Senhor, esteja contigo. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Jonas, no capítulo 4. O tema desse estudo desta manhã é o obreiro da arquibancada. Capítulo 4. Está chegando alguma coisa agora? Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, por isso fugi para Tarsis, porque eu sabia que tu és Deus piedoso, sabia que tu és Deus misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrepende do mal. Agora, Senhor, peço-te, tira a minha vida, porque é melhor morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável este ressentimento? Então Jonas saiu da cidade e ali fez uma cabana, e lá se assentou debaixo dela à sua sombra, para ver o que aconteceria com a cidade. Aí está a arquibancada de Jonas. Conhece perfeitamente o trabalho de Jonas desde o capítulo 1. O irmão sabe que ele desceu 6 vezes, que ele pagou para desobedecer. Ele pagou a passagem para desobedecer. Se Deus tivesse dito: vai para Tarsis, ele diria: Deus, quanto é que o Senhor vai me dar por isso? Mas ele pagou para desobedecer. Para os que estavam no seu barco, ou no barco que ele estava, ele foi a razão pela uma grande tempestade. Ele foi o desequilíbrio natural completamente. Deus falou ao vento, o vento obedeceu. Ele falou ao vento, o vento obedeceu. Ele falou ao mar, o mar obedeceu. Ele falou ao grande peixe, o peixe obedeceu. Ele falou à borboleira, a borboleira obedeceu. Ele falou ao verme que comeu a borboleira, o verme obedeceu. E ele falou para Jonas, e o Jonas obedeceu. Então ele foi um total desequilíbrio natural da obediência, daquilo que está formado para obedecer. Ele não soube responder as perguntas básicas do obreiro: qual é a tua ocupação? De onde vens? Qual é a tua terra? Que povo és tu? Ele foi uma pessoa que extremamente se desviou do propósito original que Deus tinha para ele. Mas Deus teve misericórdia dele. E no capítulo 2, no versículo 1, os irmãos também sabem que ele orou no ventre do peixe e Deus ouviu a oração dele, porque o obreiro que não ora no porão do navio vai orar dentro do peixe. As circunstâncias o levarão a orar de qualquer maneira. Se você não orar na terça-feira, na sexta-feira, você vai ter que orar no mais profundo do vale da sua história. Tudo isso nós já sabemos. No capítulo 3, então ele vai como um obreiro já mudado, nocauteado por Deus, trabalhado por Deus. Ele vomitado pelo peixe, que representa a sua ressurreição, que representa a ressurreição do obreiro. O obreiro vomitado tem mais autoridade. O obreiro vomitado pela situação da vida, pelas circunstâncias da vida, pelas coisas negativas da vida, quando ele tem vitória, ele é vomitado pelas circunstâncias da vida. Quando ele volta com mais autoridade. O obreiro ressuscitado, ele produz flores, folhas, amêndoas. O obreiro ressuscitado, ele começa com uma nova mensagem. Ele diz: todo o poder me foi dado no céu e na terra. O obreiro ressuscitado, ele é respeitado. Agora o obreiro morto, ele é rejeitado. Ele pode falar o que ele quiser, mas a mensagem que ele fala precisa de uma dose especial da graça de Deus na vida dele.
E no capítulo 1 e o capítulo 2 nós temos a história de um homem que ora, que busca Deus de uma forma muito especial. Quando ele entra na circunstância, que ele penetra na circunstância para ser destruído, antes daquele peixe ter tragado Jonas, ele comeu algas. E a ciência descobriu que por causa disso Jonas não foi tragado, destruído, digerido, porque as algas fizeram um efeito extraordinário no ventre do peixe e deu uma dor de barriga tão grande no peixe, e Jonas acabou sendo indigesto e o peixe teve que vomitá-lo. Isso é um propósito de Deus, porque antes das circunstâncias te tragarem, Deus fará a circunstância comer algo antes, para que você não possa ser digerido, e as circunstâncias da vida terão que te vomitar de qualquer maneira. Então este homem ressuscitado começa uma mensagem, mesmo ressuscitado, ainda é uma mensagem de ressentimento, ainda é uma mensagem ruim, uma mensagem difícil. Os irmãos podem observar que a mensagem que ele pregou no capítulo 3, verso 4, daqui eu começo o pensamento. No verso 4, por favor, do capítulo 3, a mensagem dele tem menos de 40 letras. E diz assim no texto: ainda 40 dias Nínive será subvertida, isto é, destruída, exterminada. A mensagem dele não teve nenhuma apelação de arrependimento. A mensagem que ele teve que pregar não teve nenhuma conotação, não teve uma pausa para reflexão e arrependimento. A mensagem dele foi decisiva: vocês vão morrer daqui a 40 dias. Mas entre a boca do pregador e o coração do pecador tem um espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo. E às vezes a sua mensagem é dura, e você vê que a sua mensagem é dura, e você volta para casa até triste, que a sua mensagem foi tão dura, e você volta para casa e diz: meu Deus, o que vai acontecer agora? E Deus trabalhou aquela mensagem a tal ponto de mudar a história da pessoa que ouviu aquela mensagem. E você se espanta com a sua própria mensagem. Não é pela mensagem, senão pelo Espírito Santo que trabalha a mensagem. Então ele prega essa mensagem no verso 4: ainda há 40 dias Nínive será subvertida. Só que ele não esperava, meus irmãos, ele nunca podia imaginar que a mensagem que ele pregou iria causar um efeito bombástico, um efeito extraordinário, que ele se tornaria o maior pregador de todos os tempos, o único que ganhou uma nação inteira, uma cidade inteira para o Senhor. Um homem que de um só dia de mensagem, mesmo sendo uma mensagem difícil, dura de ouvir, ganhou uma nação inteira, e até o rei da nação e até os animais fizeram jejum por causa da mensagem que ele pregou. Por isso ele se tornou o maior pregador. Nem Billy Graham, nenhum grande pregador da história ganhou uma nação inteira a tal ponto de ter consequências tão lindas e preciosas como Jonas. Mas quem foi o que mereceu a glória de tudo isso? Não foi ele, porque ele estava ressentido, ele estava triste. Ele jamais podia imaginar que Nínive iria mudar de vida. Como João disse: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Nós não estamos crendo perfeitamente mais no Senhor. Será que ainda tem outro que pode vir? Por que ele falou isso? Porque quando ele ficou preso, ele pensava que Jesus ia fazer um milagre, ia tirá-lo da prisão. E como Jesus não o tirou da prisão, ele também ficou ressentido com Jesus, porque ele esperava que Jesus ia tirá-lo da prisão. E como Jesus não tirou da prisão, ele ficou ressentido e perguntou: você não está comigo não? O senhor não é do nosso ministério não? O senhor não está com a gente não? O senhor não é da mesma equipe não? Mas ele não sabia que Deus tinha um propósito, porque o obreiro da transição sempre perde a cabeça. É bom ser o segundo, porque o primeiro sempre perde a cabeça e o segundo é o que alcança a bênção. Isso é natural em toda a história da Bíblia. Agora, veja só que coisa impressionante. É o
sentimento deste homem, a tristeza deste homem, porque Nínive se converte, porque Nínive se transforma, porque a cidade se arrepende, porque ela era tão má, era tão cruel, era tão difícil, ela era intragável, e ela acaba se convertendo, e ele fica tão chateado. Em vez de ele ficar feliz, ele fica triste, e ele pergunta: Nínive, você agora é obreiro como eu? Nínive, você também faz parte agora da minha fé? Nínive, você está aqui no nosso meio? O que aconteceu com você? Ele esquece que as pessoas mudam e que Deus jamais mudará. Ele esqueceu totalmente que o nosso trabalho é para buscar o pecador, transformar o pecador. Ele esqueceu. Ele pensou que fazia parte de um grupo de elite, onde só os bons entravam. Ele esqueceu. E ele pensou que ele fazia parte de um grupinho, de uma panelinha, que só entrava os bons, os ricos, os que estavam nas listas especiais. Ele esqueceu. Para ele, Nínive jamais entraria na lista. E quando ele vê Nínive se arrependendo, ele sente uma tristeza muito grande. E a posição que ele toma é tão triste que até Deus não entende. Escute, Deus não entendeu. Porque no versículo 4 do capítulo 4, olha a pergunta do Senhor. Ele diz: é razoável esse teu ressentimento? Eu não estou entendendo o que está acontecendo com você. Você está pedindo para morrer? Dentro do ventre do peixe você me pediu para viver. Nas circunstâncias da vida você pediu para ser livre, para não morrer. E agora você está pedindo para morrer porque Nínive foi salva, porque Nínive foi transformada. Você está pedindo para morrer. E essa tem sido a tônica de muitos colegas, muitos obreiros hoje nos nossos dias, que não podem ver um obreiro, não podem ver um colega triunfar. Eles não podem ver um obreiro ser abençoado e usado por Deus nas suas igrejas, nas suas congregações. Eles pregam para que os obreiros se submetam, mas eles não respeitam os seus próprios filhos. Eles matam os seus filhos, eles pisam os seus obreiros. Vá nas suas igrejas para você ver como que eles pisam, maltratam os seus obreiros. E eles se colocam como os melhores, os grandes, os pregadores, quando os seus próprios filhos estão sendo massacrados, porque eles estão na arquibancada dizendo: porque Deus usa ele e não a mim. Vir aqui, meu irmão, nesse púlpito falar é mais fácil do que ver a realidade que nós vivemos e você transformar vidas, discipular pessoas e vê-las triunfando, se alegrando com elas, dizendo: que tremendo, você é meu discípulo, você fala como eu falo, você prega como eu prego, você é meu discípulo, eu quero honrar você. Mas não, eu estou na arquibancada, porque eu não aceito que Nínive se converta, eu não aceito que Nínive seja contada entre os povos da eleição de Deus, eu não aceito que Nínive esteja no meu meio, eu me entristeço, eu não quero isso. Deus, me mata. Eles estão pedindo a morte por verem obreiros sendo usados por Deus nas suas próprias igrejas. O máximo que eles dão: vem aqui, faz uma oração, vem aqui, lê a Bíblia, vem aqui, uma história para conversar, é um negócio assim para passar leite na boca. Mas o seu coração está tremendo para servir, está tremendo para dizer uma palavra, mas nunca diz, porque o seu pastor te mata. Ele está na arquibancada para ver o seu obreiro, seu filho morrer. Poucos são aqueles, meus irmãos, que sabem respeitar os seus próprios filhos na fé. Foi o que nós dissemos um dia para um pastor americano. Eu morei 17 anos nos Estados Unidos.
E um dia um americano foi lá na igreja, falou: o que está acontecendo com o povo brasileiro? Pastores americanos que morrem de inveja do sucesso de alguns colegas e que estão andando num bom carro, e eles que são americanos andando nos carros furreca. E um dia perguntaram para um colega, um grande colega, que eu não posso citar o nome dele aqui, mas o que está na liderança mesmo da nossa família: o que aconteceu com você, que Deus te abençoou assim desse jeito? A linguagem é de quem está na arquibancada. Espero que você se dê mal, quero que você morra pelo caminho. E alguns profetizam: isso é só fogo de palha, amanhã vai morrer. Ao invés de dizer: isso é fogo de palha, mas amanhã se transformará no fogo de Deus na sua vida. Ao invés de profetizar. Aleluia! Desgostou-se, verso 1. Desgostou-se Jonas extremamente e ficou ressentido. E ele orou e disse: Deus, não é assim que eu te disse. Como quem diz: eu sou Deus, o Senhor que é o servo. Não foi isso que eu lhe falei que ia acontecer? A posição deste homem, ele cresceu tanto que a postura dele se tornou quase um Deus, que todo mundo tinha medo dele. Um Deus que ele colocava o óculos de fundo de garrafa, batia na campainha, que chegava e punha a Bíblia e todo mundo dizia: é a Bíblia do chefe, é o óculos do chefe. Até o cachorro da casa dele tem medo dele quando ele chega e apita no seu carro. Ele não pode suportar a glória de outro. Ele não pode suportar a bênção do outro. Ele não pode ver Nínive convertida, bem vestida. Não pode ver Nínive de carro novo. Ele não pode ver Nínive com um campo frutificando para Deus. Ele não pode. Ele pede para morrer. Ele morre de inveja. Ele morre de dor de cotovelo. Ele morre. Se ele pudesse, ele se mordia. Ele não fala com os colegas. Ele não dá a paz do Senhor. Ele se senta no trono. Ele anda ressentido pelo sucesso do outro. Mas que você receba a graça de Deus de poder ser humilde até o ponto de reconhecer a glória do seu companheiro. Meus irmãos, espero em Deus que algum dia você possa entrar aqui neste santuário e possa ser saudado por todos os homens de Deus que estejam aqui. Que eles possam te abraçar, não porque estão fazendo uma campanha política. Que ele possa dizer: eu estou vivo e viverei por ver você abençoado por Deus. Será que você pode dar um abraço no seu colega e dizer para ele: eu quero que você seja muito abençoado? Você pode fazer isso? Verso 5. Então Jonas saiu da cidade. Ele não vai aguentar ficar na cidade. Ele não vai aguentar ficar aonde há sucesso dos outros. Ele vai pedir para sair da cidade. Me deixa sair dessa cidade. Não aguento olhar, não aguento ouvir. Eu sinto náuseas quando eu ouço essa Nínive falar. Olha Deus falando! Eu não gosto de ouvir.
e assentou-se embaixo dela. A postura do obreiro de arquibancada: ele não ora, ele se senta, ele quer ver o que vai acontecer. Estou para ver o que vai acontecer com esse cara. E depois, o obreiro da arquibancada gosta de sombra. Ele gosta de pregar nos cultos principais. Ele não gosta de culto que só tem 5 ou 6 pessoas. Ele gosta da sombra. O obreiro da arquibancada não concorda com isso, não. Ele murmura entre vós. O obreiro da arquibancada diz: não concordo com ele, mas ele gosta de sombra. Oferece uma sombra e água fresca para ele, para você ver. O obreiro da arquibancada se senta para ver o que vai acontecer. Versículo 5, para ver o que aconteceria à cidade. Mas o que foi que ele fez? Veja o que ele fez. O que é que o obreiro da arquibancada gosta? O obreiro da arquibancada gosta de cabana. O que é a cabana? Cabana é o lugar do conforto. Cabana é de madeira. Cabana se usa prego e madeira para fazer uma cabana. E Deus olhou para ele fazendo uma cabana e disse: o que você está fazendo, João? Uma cabana. Uma cabana? Você está fazendo uma cabana? Por que você quer uma cabana? Ah, Deus, meu ministério acabou, já era. Já fiz tudo que eu tinha que fazer. Estou construindo o meu futuro. Estou me aposentando. Eu estou fazendo uma cabana para dizer que acabou o ministério. Igual você ouviu do colega que me antecedeu. Se acabou, já era, acabou. E Deus disse para ele: o que você está fazendo? Eu já disse, uma cabana. Não, meu filho. O que você está fazendo? Uma cabana. Não, é tempo de cabana. Porque eu quero me aposentar. Quero me aposentar com sombra e água fresca. Eu estou fazendo meu futuro. Eu estou fazendo meu pé de meia. Cabana é o pé de meia. O que você está fazendo? O seu pé de meia. Espera um pouquinho só. Anjos, vão embaixo. Fofa a terra. Que eu estou dando ordem para nascer uma boboreira. A cabana está aqui e a boboreira começa a nascer. Da noite para o dia, a boboreira fez uma ramada. E ele olhou para a boboreira e viu que tinha sombra. Aí ele parou e pensou: vou trocar essa cabana por essa. E fez o Senhor nascer uma boboreira que subiu por cima de Jonas para fazer sombra sobre a sua cabeça. Mas aquela boboreira tinha um fim, diz o texto, a fim de o livrar, de o curar do seu ressentimento, do seu enfado. Mas pastor Nelson,
Não é tempo de fazer cabana ainda. Não é tempo do pé de meia ainda. Mas para quebrar teu galho, já que você quer um pouquinho de sombra, vou fazer nascer uma boboreira. Mas saiba que amanhã ela vai morrer. Eita Deus! Aí o obreiro vai para aquele campo e diz: aqui eu faço meu futuro. Aí Deus ainda tem uns 5 campos para ele, lá não sei aonde. Mas ele quer fazer naquele campo o pé de meia dele. Aí começam a acontecer as coisas nas suas congregações, nas suas igrejas, e o povo começa a se sentir mal com ele, e o pessoal quer cuspir ele de lá. E ele está achando que Deus não está mais com ele, não. É que Deus quer que ele continue a obra, e ele quer fazer o pé de meia. Então Deus usa a circunstância para empurrar ele de lá. Mas ele quer acabar. Aí Deus olha para ele e diz assim: você está doente, não está? Estou, Senhor. Estou muito ressentido. Então eu vou fazer nascer uma bomoreira para você. Ela vai te dar sombra por alguns dias. Você vai ser curado desse ressentimento. E então você vai continuar o seu trabalho de profeta. Que tal se nós fizermos este acordo? Ele olhou para o Senhor e disse: eu me alegro muito. Veja o texto. No versículo 6 diz: fez subir por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça. Era um sinal de Deus. Obreiros, vocês ouviram o profeta de Deus antes de mim dizer: é por um tempo, nós nunca vamos ter tranquilidade. Vocês ouviram? Vocês lembram? Irmão, vai começar uma luta e vai terminar. E quando terminar aquela luta, Deus manda outra luta. Nunca você vai ficar sem luta. Olha para o seu irmão, talvez ele não escutou. Diga para ele: olha aqui, meu amigo, vai acabar uma luta e vai começar outra. Porque não dá para dizer de cabana em cabana eu cumpro meu ministério, não. De aboboreira em aboboreira. Lá onde você está é uma aboboreira, rapaz. Lá o que Deus tem te dado é uma aboboreira, rapaz. E você está dizendo: aqui é a minha casa, aqui eu vou morrer. Deus está dizendo: eu ainda vou tirar você daí. Eu ainda tenho um propósito nessa vida. Eu tenho um projeto. De quantos nós ouvimos? De quanto nós estamos ouvindo: aqui eu vou morrer, aqui eu vou acabar meu ministério, é aqui que eu fico. Mentira! Vai dar fogo! Aleluia! Aleluia! Olha o seu irmão, diga para ele: quer uma cabana ou uma boboreira? Vem para mim. Diga, por favor. Diga. Mas ele não entendeu. Eu quero ouvir vocês como um voz de leão mesmo, como vocês falam. Mas ele não entendeu. Quando o seu irmão diga para ele mais uma vez: diga, mas ele não entendeu. Por quê? Veja o verso 6. A fim de o livrar do seu enfado. Esse foi. Deus quer no teu galho te dar um oásis, mas você tem que continuar essa caminhada. Ele te dá um oásisinho assim, te dá um dinheirinho. Você compra um carrinho. Você dá um jeito ali, compra um barraco. Mas você sabe que você olha para aquele barraco e você diz: Deus vai acabar me tirando daqui. Quem está ouvindo esta palavra pode glorificar a Deus nesta manhã. E no versículo 6 continue. Diz o texto: e Jonas se alegrou em extremo por causa da baboreira, porque ele pensou: Deus fez a baboreira. Irmão, Deus podia fazer outra planta nascer. Ele podia fazer um carvalho nascer. Um carvalho. Ele podia fazer
a planta mais vulnerável. Irmãos, são as pessoas que menos têm condições, são aquelas que nos ajudam nas nossas igrejas. Você já viu que o riquinho não está nem aí para você? Você já viu que o cara que diz que tem dinheiro está mais endividado que você? Você já viu que o riquinho não abre a mão para te abençoar? Geralmente é a viúva, aquela sem dentinho, que vem e diz: toma aqui, pastor, compra carne amanhã. Eu quero declarar uma palavra sobre a tua vida. Deus sempre vai ter uma boboreira para te abençoar aonde quer que você vá. E depois, ele não entendeu, pastor Nelson, porque ele pensou que aquela boboreira ia demorar muito tempo. Quando nós confundimos a palavra de Deus e a ordem de Deus no nosso ministério, quando nós confundimos a exatidão do chamado de Deus na nossa vida, nós também confundimos os oásis de Deus na nossa vida e pensamos que os oásis são eternos, e os oásis não são eternos. Você pode estar nessa igreja bater no peito que você é o pastor daquele campo. Amanhã onde você vai estar? Pare para pensar. Então é melhor você honrar Deus e honrar as pessoas que você serve, porque amanhã elas podem pedir por você. É verdade. Agora, veja o texto. Ele se alegrou porque ele não entendeu. Ele pensou que a boboreira ia ser eterna. Então o que acontece com o obreiro da arquibancada, que pensa que ele é eterno, debaixo da sua boboreira vulnerável? Verso 7. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, o qual feriu a boboreira e esta secou. Um bicho. Pode ser uma bactéria, pode ser um vírus. Um vírus. Hoje você está cheio de saúde. Hoje você está todo orgulhoso. Amanhã um bichinho ferrou você, a sua boboreira, e você vai sentar no vaso sanitário com uma diarreia que ninguém dá jeito. Você venceu o diabo, triunfou sobre principados e potestades, ganhou milhares de almas do Senhor Jesus, e agora um bichinho no cautivou a sua boboreira. Não tem médico que dê jeito. E agora? Muitos vão orar por você e você não vai ser curado. Olha para o passado que você fez. Veja quanta gente você pisou. Veja quanta gente você cuspiu. Veja quanta gente você tratou mal no seu ministério, nas suas igrejas que você pastoreou, naquela que você serviu nas congregações. Veja quanta gente que você deixou como inimigo na sua vida. Um bicho. Verso 7. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte da árvore, feriu a boboreira, seu sonho acabou. Seus sonhos acabaram, se desmoronaram. O bichinho ferrou a sua temporária glória. Agora quem é ele? Veja no texto que foi o sol. Veja no versículo, diz no verso 8: e aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmo. Um vento calmo derrubou o cara. Olha o grandão, o Jonão, o poderoso Jonas. Um vento caiu o camarada. Não foi preciso nem expulsar o demônio do orgulho. Não foi preciso expulsar o demônio da vaidade dele, não. Bastou um vento. Por que ele caiu? E eu estava perguntando por que ele caiu. Encontrei a resposta por que ele caiu e foi ferido. A resposta está em Mateus capítulo 13. No capítulo 13, verso 5, diz: e a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. Logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se, secou-se, que não tinha raiz. O grão da arquibancada não tem raiz.
explicação que Jesus deu, a explicação do verso 5, do verso 6, olha só, está no verso 20, veja, no verso 20 e no verso 21, diz assim, Jesus explicando, porém o que foi semeado em pedregais, é o que ouve a palavra, logo recebe com alegria. Jonas não alegrou? Jonas se alegrou por Esteu, por causa da borboleira, ele se alegrou, recebe com alegria. Verso 21, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo, o obreiro da arquibancada se ofende rapidinho. Ele se ofende. Quem era Jonas? Era a semente ministerial que caiu na pedra. Nasceu. Cresceu. Foi ordenado. Mas como não tinha raiz, o sol secou ele. Verso 8 do capítulo 4 de Jonas. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmo, oriental, um vento de onde ele tinha feito a cabana, porque no verso 5 diz que ele fez uma cabana e assentou-se ao oriente da cidade, e o próprio vento do oriente da cidade matou ele, porque o vento da cidade onde ele foi matou. E então ele disse, verso 8, o sol feriu a cabeça de Jonas, ele desmaiou, desejou com toda a alma morrer, dizendo, melhor é morrer do que viver. Agora me diga uma coisa, meus irmãos, como é que um camarada que luta para viver no ventre de um peixe, que luta e triunfa sobre a morte no ventre de um peixe, está pedindo para morrer por causa de uma borboleira? Veja como são as emoções do homem. Veja como nós estamos doentes das nossas emoções. Nós estamos tendo grandes vitórias numa área e derrotados por falta de comunicação com os nossos filhos. Temos uma grande igreja e não temos paz com a nossa esposa. Temos vitória em muitas áreas. E na questão da borboleira, que é tão simples de resolver, Eita, aleluia! Caímos. Aleluia! E no versículo 9 do capítulo 4, então disse Deus a Jonas, é acaso razoável que assim te enfades por causa da borboleira? E ele disse, é justo que me enfade a ponto de desejar morrer? Mas Deus tinha uma resposta para esse homem. Oh meu Deus, meus irmãos, Deus sabe o que Ele faz, Ele nos sabe. Ele guarda cada palavra que nós falamos. E Deus olhou para ele no verso 9 e disse, você quer morrer? Quero. Você quer morrer mesmo? Quero. Mas e o voto que você fez no capítulo 2, verso 9? Você fez um voto que se eu tirasse você de dentro do peixe, você ia voltar para Jerusalém e ia pagar o seu voto. Como é que você vai fazer agora? Veja no capítulo 2, verso 9, ele disse, mas eu te oferecerei sacrifício com voz de agradecimento no teu templo. O que votei, pagarei. Ele falou, ei Jonas, calma aí, nós temos um acerto de conta para fazer. Passou 1h e 2 minutos. Jonas, você vai pagar meu voto? Eu não sei se eu moro em Porque enquanto nós temos um voto, escute isso, enquanto nós temos um voto pendente, somos imortais. Porque Deus ainda não cumpriu. Não sei. Deus não pode te matar. Porque você foi aceito no seu voto e Deus está te esperando lá no altar para você cumprir o seu voto. Olha para o seu irmãozinho que está do seu lado. Diga para ele, ei, você tem um voto.
Eu estava vendo a história de Pedro, a segunda parte desse pensamento. Eu descobri, foi sem querer mesmo, eu descobri que Pedro é filho de Jonas. Não desse Jonas, mas do outro Jonas. E tal é o nome, tal é a pessoa. E Jonas quer dizer a pombinha reclamadora e rebelde. É isso que quer dizer Jonas. E o Pedro saiu igual o pai dele. Pedro, em toda a história dele, sabe que eu vejo Pedro, o Pedrão, o apóstolo da arquibancada. Quando Paulo chegou, ele não quis receber Paulo. Ele mandou Paulo 14 anos para Tarsis. Fica lá para dar fruto, para ver o que vai acontecer com você. E Paulo foi 14 anos, ficou sentado. E ele ficou lá em Jerusalém para ver o que ia acontecer com Pedro, com Paulo, Pedro. E uma das coisas mais interessantes que eu vejo na vida dele é como ele tratava João. Como ele sendo um filho de Jonas, um obreiro que herdou a reclamação do pai. Aquele obreiro ranzinho, aquele miserável obreiro que não acredita, que não paga. Esse Pedro tinha uma rixa muito grande com João. Esse Pedro, vocês não vão ver que na ressurreição, logo no chamado de Jesus e na ressurreição, existe uma rixazinha entre eles, como existe no nosso meio aqui. Não pense que é só lá, não. Tem um bem aqui que não se pica, mas não se pica mesmo. Aquela rixinha miserável. Ô, glória! E aí fica um na arquibancada. E aí Pedro, diz a Bíblia que quando Jesus chamou Pedro e André, Tiago e João, eles eram rivais. No livro de Marcos diz que eles eram rivais. Eles eram de dois segmentos. Um era filho de Zebedeu, dois eram filhos de Zebedeu, João, Tiago. E Pedro e André eram filhos de Jonas, de outro pescador também. Os dois tinham embarcações. Eles não se davam bem. Tanto é que Jesus diz assim, e andando um pouco mais adiante, quer dizer que eles não estavam juntos quando Jesus chamou. E Jesus sempre chama duas facções diferentes ali para juntar, para fazer o milagre dela. E ficava Pedro e André, que estavam na falência porque estavam consertando a rede. E os outros tinham passado a noite sem pescar nada. Todos os dois grupos estavam mal. Porque quando é olho por olho, dente por dente, todos os dois ficam banguelos e todos os dois ficam cegos. E Jesus chamou as duas facções e disse, o senhor está chamando a gente? Mas eu não vou para lá não. O nosso inimigo está lá. Ei! Eu estou chamando vocês para serem pescadores de homens. Eu estou chamando vocês para o meu ministério. Esse problema a gente vai resolver nesses 3 anos. Fiquem calmos, fiquem quietos. Mas sempre houve uma rixa entre João e Pedro. Você pode ver, irmãos, que quando Jesus ressuscita, Pedro vai correndo, mas não vai junto com João não. Pedro sai atrás, ele vai atrás. Corre para frente, vai à frente, e vai atrás. E a Bíblia diz que os dois vão, mas um na frente e outro atrás. Não passa de mim não. Não passa de mim não, hein? Não passa não, hein? E vai um na frente e outro atrás. E a Bíblia diz que um chegou primeiro. Até na ressurreição de Jesus, eles tinham uma rixazinha. Quando Jesus ressuscitou, Jesus perguntou para Pedro, vamos resolver um problema? Um problema antigo, de 3 anos. Vem cá. Tu me amas? Pessoal. Tu me amas? O senhor sabe. Vou te fazer a última pergunta, rapaz. E para esquecer, para matar o piolho do cara assim. Jesus olha para ele e diz assim, tu me amas como este? E apontou para João. Isso foi duro. E ele já estava triste porque o João chegou primeiro na sepultura, Pedro chegou depois. Porque quem ama
você não deixou colocar a cabeça no seu peito? Pedro, eu quero saber se você me ama como este. Eu me amo? Dura resposta para uma dura pergunta. Mas sabe o que Jesus disse? Você vai ter um problema grave porque você não sabe amar. Você não sabe me amar. Você não sabe amar João. Eu tenho visto você nesses 3 anos que você não bate papo com ele, você não conversa com ele, você não convida ele para comer com você. Tenho visto nesses 3 anos. Pedro, eu tenho uma coisa para dizer para você, Pedro. Que é assim, você vai andar na cadeira de roda porque você não quer amar. Você sabia que Jesus disse isso para ele? Que ele ia andar na cadeira de roda. Jesus disse: quando tu ficares velho, vão vestir você, vão empurrar você para onde você não quer ir. Cadeira de roda pro obreiro da arquibancada. Meus irmãos, aquilo trouxe um temor tão grande que no texto de João, veja no capítulo 21, no livro de João, diz no versículo 18, no capítulo 21, diz na verdade, veja, eu não combinei nada com o pastor que me antecedeu. Vocês estão percebendo que é uma conclusão, que é uma continuidade daquilo que ele falou. No capítulo 21, verso 18 diz: na verdade te digo que quando ainda era moço, te cingias a ti mesmo, andava por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá, te levará para onde tu não queres ir. E aí, meu amigo, aquilo veio um temor tão grande no coração de Pedro. Meus irmãos, Pedro, naquele momento, mudou o coração dele. E eu tenho certeza que no coração dele ele disse: eu não quero ser mais filho de Jonas. Eu não quero ser mais um Jonas. Deus, muda a minha vida, pelo amor de Deus. Eu não quero terminar o ministério desse aspecto. Meus irmãos, a transformação foi tão grande quando o poder do Espírito Santo veio sobre eles, que quando eu leio um texto precioso no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, eu vejo o maior milagre que Deus pode fazer na vida de um ministério. De 2 obreiros que não se falam, 2 obreiros que não se abraçam, 2 obreiros que não se amam, 2 obreiros que se empizinam, que pisam no outro. No capítulo 3, por causa do temor, no capítulo 3 de Atos, olha que coisa linda que aconteceu com Pedro. E Pedro e João subiam juntos ao templo para orar. Chega, meus colegas. Chega de tanta hipocrisia, de tanta mentira. Amemos uns aos outros, como o Senhor Jesus disse. Levantemos a bandeira da nossa própria estaca e o nosso próprio ministério, a fim de reconsiderar tudo aquilo que nós temos vivido e a praga da miséria que tem destruído as nossas igrejas por falta de amor, por falta de compaixão. Você não quererá terminar o seu ministério sendo empurrado por outros. Fiquemos de pé nesta hora. Eu não sei quais são as circunstâncias que te envolvem nesta manhã. Eu não sei se você tem sido esse obreiro de arquibancada ou tem sido pisoteado na sua vida e no seu ministério.
Mas uma coisa eu quero declarar e profetizar nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus quer que você suba com João ao templo e possa dizer: estou entrando neste santuário livre de todo ressentimento. Eu quero que Deus seja na sua vida.